Bem-vindos ao C-Experts Market Data Match, o podcast que fala sobre o universo de experiência do cliente, sobre CRM, dados, inteligência artificial. A gente está aqui em mais um episódio muito especial, trazendo hoje o João Gabriel, que é Head de E-Commerce, Growth e CRM da Azul Linhas Aéreas. Bem-vindo, João. Obrigado. E também Marcelo Souza, que vocês já conhecem de outros tantos episódios, que é o COO da Market Data Match. Bem-vindos! Hoje o papo vai ser uma viagem. É isso, João? Eu espero que sim. Eu também uma viagem espero. tranquila com o Mas céu qual azul. roteiro? Sem turbulências, hein, João? Por favor. João, muito obrigada pela sua presença. A gente está super contente de fazer esse episódio aqui com você. E como tradicionalmente a gente faz, a gente sempre começa com o nosso convidado especial contando um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. Conta pra gente o que te fez chegar hoje na Azul. Conta um pouco desse histórico. Legal. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença aqui. Bom, eu comecei minha carreira na Editora Abril, na área de assinaturas, diretoria de assinaturas, Que legal. e foi lá que eu tive meus primeiros passos para entender o que era marketing direto, todo o ciclo de vida de cliente, como a gente podia rentabilizar melhor a carteira de clientes. A gente estava falando ali de um momento com 44, 46 títulos segmentados de revista, então tinha um portfólio gigantesco para gerar muitas informações, e depois eu tive uma oportunidade dessa escola da Abril de fazer uma pós-graduação na Market Data. Então eu fui um Olha, funcionário prata Market da Data, casa. e na Market Data eu vivenciei o CRM na potência máxima, com modelos estatísticos, com relatórios de cliente, com uma visão mais holística que no marketing direto não tinha essa percepção. E depois dessa experiência me abriu portas para programas de fidelidade. Então, fiz parte de grandes programas de fidelidade no Brasil, múltiplos, que depois bacana. virou Latam PES. Participei do lado do banco do programa de fidelidade, como Santander. E depois eu fui para varejo, então eu vim para a Azul. E a sua formação é em quê, João? Eu sou publicitário de formação, e aí, como eu sempre gostei muito da parte analítica, eu fiz uma pós-graduação em controladoria de marketing. Um publicitário que gosta da parte analítica. Exato. Veja você, já começamos diferente. Exatamente. E aí Legal. fui buscar um conhecimento que a publicidade não me trouxe. Uma parte mais analítica, uma administração mais financeira, que eu via que o CRM precisava ter muito disso forte. E aí, então, eu me apaixonei e nunca mais saí. Passei por legal. programas de fidelidade, passei por aviação, varejo, montadoras, e volto para aviação há 1 ano. Que bacana. Estou de volta na Azul. Publicidade produz belos pensamentos analíticos, sabe o que né, eu acho Marcelo? super bacana, por exemplo, a gente viu o CRM se transformar ao longo das últimas 3 décadas, né? Então, veio a questão da internet com muito dado, aí depois as plataformas de MarTech, de automação, agora é toda essa discussão de como é que usa AI para ter mais eficiência, enfim. Mas a base, ela é a mesma, né? A base do CRM está lá no marketing direto da década de 90, né? Então, quando a gente fala segmentar cliente, personalizar, então é interessante, de alguma maneira, a tua experiência, João, representa a evolução do mercado, né? De você começar, os fundamentos até hoje estão aí. Quer dizer, quando a gente olha um projeto de consultoria de estratégia, por mais que agora tenha um arcabouço de ferramentas, recursos, talentos, mas no fundo, a maneira de pensar, a origem de tudo está lá na escola do marketing direto, né? Do database marketing, que foi... O famoso DBM. assim, acho que foi disruptivo no sentido de trazer essa questão do publicitário que gosta de análise de dados naquela época, Sim. né? Ainda bem que a gente sentou no cavalo certo no momento certo, né? E estamos nessa ainda. Exato. E assim, eu tenho claramente uma visão de quando o mercado começou a falar de CRM. Com os adventos dos e-commerces, o CRM começou a ficar mais gourmetizado, mais na moda, e a gente já estava nesse cenário, putz, esses conceitos que estão falando numa forma mais digital, mas a base ela é a mesma do datalista lá, das listas amarelas. Agora entregamos a idade. Ô, João, me fala uma coisa. Quando a gente pensa em uma companhia aérea, talvez as pessoas não tenham na sua cabeça a magnitude e complexidade que é gerir qualquer tipo de relacionamento dentro de uma companhia com o tamanho
da Azul. E você ainda sendo um head de e-commerce, de growth, de CRM, são aí disciplinas, obviamente, super interligadas e super estratégicas. Conta um pouco como é essa presença tão estratégica dessas frentes e como é orquestrar tudo isso dentro da Azul hoje, assim, porque eu acho que as pessoas ficam pensando muito em passagens, rotas, serviço, mas são tantas e tantas e tantas camadas. Sim, Conta um pouco como é você gerir esses capabilities. sim. Bom, vender passagem aérea é o menor dos meus É problemas. o menor, É o isso é a coisa menor, mais simples. porque, enfim, existe outras disciplinas dentro da Azul, como a área de malha, de revenue, que acabam ajudando muito a identificar mercados potenciais para que a gente consiga atrair essa demanda. Mas o ponto do relacionamento dentro de uma companhia aérea e gerar o valor tá muito relacionado à parte de growth. Hoje, na minha estrutura, a gente é responsável por atender todas as BUs para falar com o cliente final. Então, seja Azul Viagens, seja o programa de fidelidade, o Azul Fidelidade, ou mesmo a frente de venda de passagem aérea nos canais diretos. Muitas das vendas da Azul acontecem em agências, no ambiente corporativo, pessoas viajando a trabalho para resolver um negócio, para fazer uma agenda, uma reunião. E aí, o principal valor do CRM é como eu rentabilizo para que essas pessoas que viajaram a trabalho agora comprem pacotes. Agora viajem com as suas famílias usando suas milhas, seus pontos. Como ela acessa o cartão de crédito ou o clube. E aí é que entra uma visão do CRM olhar do helicóptero, né? Fazendo uma metáfora aqui ao nosso business, olhar de cima tudo o que está acontecendo para que a gente consiga entender os melhores caminhos para rentabilizar essa carteira de cliente. E, obviamente, quando a gente está falando de só rentabilizar, mas também tem a entrega do serviço, que ela é onde, de fato, o cliente percebe a Azul. É no momento em que ele precisa ir para o aeroporto, é no momento em que a bagagem dele precisa ser entregue no momento correto, onde o voo dele não tem overbooking, onde não tem uma questão climática que pode acontecer, e aí também a gente entra numa estratégia para apoiar time de CX, onde a gente comunica e dá clareza de todos esses momentos da jornada que, por vezes, é muito atritosa para um determinado Sim, grupo porque de tem clientes. muitos elementos suscetíveis a outras, né, coisas que não estão sob o poder de vocês, sobre o controle. Então é muito difícil também você gerir relacionamento com esses pontos de contato, a parte do controle de vocês e promover uma boa experiência ou transparência. Então deve ser uma orquestração ultra complexa, Sim, né? sim. E a gente tem uma metodologia que traz. A gente fala muito de NPS, de visão do cliente. Se o nosso serviço for incrível, o NPS de todo mundo vai ser 100. A gente tem uma frente que olha a jornada perfeita. Se tudo acontecer para o cliente, o NPS não é 100. Então, Mesmo que assim, tudo for mesmo que tudo lindo. for lindo, maravilhoso, o voo dele chegue no horário, todo o processo de compra aconteça, o NPS do cliente nunca é 100. Nossa. Então, a gente tem um baseline que sabe que, por mais que a gente faça tudo o que precisa, o cliente, ainda mais um cliente que voa muito, um frequent flyer, ele está exposto a muito mais coisas, do aeroporto, do embarque, de chegar antecipado e de sempre estar correndo contra o tempo. Então, para esse cliente, quanto mais alto o nível do cliente, mais crítico ele é e mais arriscado é o NPS dele para a companhia. Eu, Então, eu tenho a impressão, assim, fazer CRM no teu setor é meio que todo mundo contra você, sim, parece que está tudo contra. O tempo joga contra, porque você pode ter um atraso no voo e você não controla se vai chover, se vai nevar, né? É um momento super crítico na vida de muitas pessoas. Quem viaja a lazer, o cara comprou um pacote, às vezes parcelou, e aí atrasar para ele perder um dia a mais no aeroporto, quer dizer, um dia a menos que ele vai ficar no destino que ele quer ter. Então, assim, ele está super sensível. Você tem a questão de não controlar grande parte dos seus custos, né? Que é combustível e manutenção, que está muito dependente de variação do dólar, e aí a passagem aumenta, a experiência do cliente é menor. Então, assim, eu acho que de todos os setores, esse é um setor onde o incontrolável joga muito contra, né? Muito, é. E aí, como orquestrar? Porque não adianta você ter uma comunicação super bonita e personalizada se o cara atrasou, se o atendente no check-in foi mal educado, né? É. Então, CRM não funciona sem essa parte da experiência do CX. Acho que tem que jogar junto. Então,
Para mim, o grande desafio de quem está na cadeira do João, talvez você concorde comigo, é como é que coordena todos esses Legos, essas peças, né? Quer dizer, na jornada, a vantagem que o João tem, assim, é que ele tem toda a jornada com ele, desde o growth, que é a captura do cliente, o CRM e o commerce, que é, né, onde ele faz a efetiva transação. Então, é legal que ele tenha autonomia de olhar para tudo. Ao mesmo tempo, todas as outras áreas podem interferir, né, bem ou mal. E vão E a interferir. experiência do cliente, se você olhar o NPS, ele é a somatória de tudo, né? Mas, João, Então, como é que bota essas caixinhas para funcionar para o cliente? Depende muito da habilidade da área dele de costurar internamente, né? Que eu sim. acho que esse é um ponto importante. Esse ponto é interessante. Você falou duas coisas, João, que ficaram na minha cabeça. Primeiro, teu histórico, né? Fidelidade, tal, loyalty. Aí você falou, poxa, tudo corre perfeitamente, o NPS ainda não é 100. Conta um pouco da sua visão, tendo já muita experiência nesse setor, de como tem sido a mudança do comportamento desse consumidor. Que, claro, né? A gente adora esse assunto, né, Marcelo? Uhum. Quando a gente está falando de se relacionar, a gente tem que entender comportamento de gente, né? De pessoas que provavelmente a gente tem um volume muito maior de gente viajando hoje em dia Sim. do que era há alguns anos atrás. E, obviamente, o grau de exigência muda, o comportamento de tipos de uso, como você está contando para a gente, muda também. E qual que é o desafio de acompanhar essa mudança? Como é que vocês, dentro da Azul, conseguem ter isso detectado e atuam para que essas evoluções comportamentais ou culturais consigam ser respondidas também pelo CRM? Perfeito. Imagina que o brasileiro, ele viaja uma vez por ano. E olha a criticidade que tem de você garantir que a viagem que ele vai fazer seja com você. Sim, Sendo que ele vai e que é fazer especial, que é né? especial e que ele vai investir uma grana com a família para tirar a viagem de férias. E aí é um momento onde você precisa contar uma história entre a viagem que ele faz e a próxima, como você pode garantir que ele viaje mais com você. E aí tem uma série de produtos dentro de casa e o mercado também se evoluiu muito nos últimos anos. A gente vê os grandes programas de fidelidade tendo milhares e milhões de usuários todos os dias entrando, porque as pessoas estão começando a entender que dá para viajar de graça Uhum. fazendo o que se faz no dia a dia, gastando no cartão de crédito, comprando na loja que você Depois o João vai dar as compraria. dicas completas, tá? Para você Exatamente. viajar de graça. Então, o que a gente precisa contar para um viajante que não é o frequente, que é o corporativo, que está viajando e que ele está viajando porque ele precisa fazer um trabalho em Carajás, ele está viajando porque ele precisa fazer um trabalho em Vitória. Então, tem uma dependência da empresa e de como aquele destino para ele é um destino a trabalho. Mas E você aí acha que as depois, exigências são diferentes, muito distintas para quem vai a lazer com a família uma vez no ano, aquela viagem que super. você soou, e o cara que está todo dia lá, está mais acostumado com os Sim, problemas? e o cara que está todo dia, ele vai chegar com o tempo super apertado no aeroporto, porque ele já conhece como é a mecânica. Eu não preciso chegar com X horas de antecedência. Uma viagem a lazer com a família, a pessoa vai chegar, vai despachar a bagagem, a fila da bagagem pode estar um pouco mais cheia, se for Uhum. uma alta temporada, como julho ou Uhum. janeiro e dezembro. Então, o cliente corporativo viaja sem bagagem. Então, ele vai direto no portão de embarque e espera. Então, o tempo para ele, quanto menos a experiência dele no cenário do aeroporto, melhor para ele. Certo. Já, né, as pessoas que viajam a lazer vão usar Quer melhor curtir o quer curtir o aeroporto. aeroporto, quer, enfim, viver toda a experiência com a família. Mas eu acho que a grande mudança do comportamento do cliente é como a gente conta para esse cliente que ele pode viajar mais. E aí é onde entra toda a frente de cross-sell de produtos. Como você pode ter o cartão da companhia aérea que te ajuda a juntar mais pontos, que te dá bagagem grátis, acesso à sala VIP e uma passagem cortesia para você viajar internacional. Mais parcelamento. O clube, onde você pode pagar uma assinatura, aí voltando lá nos antepassados de serviço de assinatura, uma assinatura mensal de pontos. Então, fica parecendo para o cliente que não conhece que é muito complexo. Os programas de fidelidade no Brasil são complexos. Mas não tem isso, João. As Tem. pessoas acabam não conhecendo tudo que elas têm direito, que elas ficam
entre muitas aspas, com preguiça de ler tudo, de entender a mecânica, de ir atrás. Não tem um pouco isso, Marcelo, de como construir um programa que também não seja tão complexo e gigantesco a Esse é o ponto de você grande não desafio, né? resgatar? Assim, ele comentou uma coisa interessante, o negócio de ciclo longo, né? O cara compra uma vez na média, o brasileiro médio, não o frequent flyer, viaja uma vez por ano, né? Então, assim, tem um grande desafio, como é que você cria o vínculo entre uma viagem e outra? E qual é o custo permissível disso? Porque como ele não te traz receita nesse período, você também precisa ser muito eficiente em como se comunicar com ele, né? E essa ideia de trazer produtos, né, como o cartão Fidelidade, é uma grande justificativa de você continuar falando com ele, reforçando o vínculo, e para ele é uma chance de acumular pontos. Acho que assim, a sacada do programa de fidelidade, Ed, além de ser simples, eu acho que ele precisa ser de fácil entender. Vocês talvez não lembrem, mas a origem do programa de Ó, que eu fidelidade de lembro, hein? 81, na American Airlines inventou os programas de recompensas e milhas, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa muito interessante. Se você perguntar para um jovem hoje o que é milha, ele não entende que é uma medida de distância como quilômetro. Ele fala pontos de programa de Ai, fidelidade. mudou a Porque categoria da interessante palavra. pra caramba Que isso. legal. Então, assim, naquela época era muito simples. Você voava, cada trecho você ganhava um ponto. Independente de qual a distância, quantos a TAM na época começou, era muito fácil de entender. E aí as companhias tiveram que tornar um pouco mais complexo para tentar ser mais justo em relação ao quanto o cliente gasta e quanto ele ganha de pontos, né? Porque um trecho é muito diferente do outro, o valor é muito diferente, o que deixa de resultado para a companhia. Mas assim, eu acho que tem que ser simples, mas eu vou dizer que acho que tem uma coisa mais importante, tem que ter valor, né? A proposta de valor tem que ser forte. Por que eu vou concentrar todos os meus gastos num só cartão? Porque eu preciso ter algo em troca, né? E acho que companhia aérea, você comentou lá assim, os públicos são diferentes, são demais. O público que viaja a trabalho, o frequente, que, como ele falou, pode estar trabalhando em outro estado, vai viajar toda semana, esse cara, para ele, o valor é não ter fricção. Sim, de Ele fato. chegou, É, embarcou, facilita. quanto mais rápido ele embarcar, porque ele vai gastar menos tempo esperando, pega a mala rapidinho, né? Para o cara que viaja uma vez por ano com a família, é a experiência. Então, assim, muda totalmente. Ele tira foto na porta do avião ainda, Sim, né? sim. Você vai embarcar, você vê famílias tirando foto, E postando. queremos tirar foto na É, cabine, né? Poxa então, vida. então, eu acho que assim, a questão da fidelidade aí é diferente. Para o frequent flyer, ele quer não ter fricção e acumular mais pontos possível para viajar com a família Sim, depois. de férias. Sim. E o cara do consumidor, ele quer experiência, né? Então, eu acho que é o grande desafio para fechar o meu raciocínio de fidelidade para esse cara, não é só dinheiro e pontos, mas o que é experiência para ele? Como é que, assim, já tivemos essa conversa com algumas empresas aéreas, já aproveitando que ele quer viver a viagem, a passagem, como é que eu aumento a experiência? Será que eu não posso ter um espaço no aeroporto? Sem dúvida. Será que eu não posso promover mais que o filho visite a cabine do piloto para tirar uma foto? Que isso deixa um resquício para a marca, não é resquício o termo, mas um resultado sensacional. Assim, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha conosco ainda, o Lucas, e ele foi lá, tirou uma foto com o filho na Meu cabine do avião. filho, E isso é o Augusto. papel de parede do computador dele. Assim. É, Então, eu imagino verdade. que ele deve ter uma relação com aquela companhia por conta dessa Dessa experiência que experiência. nenhuma milha, nenhum ponto daria. Exato. E, João, assim, como você está falando, né? Poxa, eu quero mostrar para esse cara que viaja uma vez por ano que ele pode viajar mais, que ele consegue um monte de vantagens. Nesse aspecto da gente tentar fazer com que isso seja um ciclo contínuo, né? Essa fidelização, entendendo que a experiência é composta por vários touch points, né? Tem a parte do que ele vai viver fisicamente e também digitalmente, onde entra a personalização, onde que o CRM consegue fazer a sua contribuição positiva de experiência, mostrar que conhece aquele passageiro, que mesmo que ele não seja frequente, começar a coletar esses dados e entender o que eventualmente faça sentido de ofertar para ele em termos de produto, de serviço, de vantagens. Como é que vocês constroem isso hoje? Como é que é a visão de dados? Já quero chegar um pouco nessa praia que a gente Ótimo, gosta. ótimo. Bom, a gente tem NBUs e negócios diferentes dentro da Azul. E aí, uma das coisas que, inclusive, o Market Data nos apoiou nos últimos anos
foi até a visão única desse cliente no ecossistema. Então, além do assento desse cliente, o que, que ele está fazendo nas outras unidades de negócio e nas outras frentes de produto. Então, hoje a gente tem uma base de dados muito bem estruturada que nos ajuda a falar de personalização e usar todos os adventos das novas tecnologias com IA para entregar algo que seja de fato relevante para aquele cliente. Então, a gente consegue ter uma visão se o cliente está sentado na janela no corredor, se ele compra com antecedência, qual o canal de compra que ele tem, se ele está viajando com um filho, se está viajando com a esposa, se está sozinho, para qual destino, quantos dias ele vai ficar naquele destino. Isso nos ajuda a fazer com que a gente coloque outros produtos à disposição desse cliente. Então, um exemplo, você está indo para Maceió, você e sua família, 4 pessoas, e eu sei que você vai ficar do dia 20 ao dia 27. Dentro dessa viagem, tem várias coisas que você precisa fazer. Você precisa reservar hotel, e eu tenho uma solução de hotel para te oferecer. Um carro, Um passeio. E às vezes não é só vender para esse cliente. Eu acho que quando a gente fala de CRM, a gente precisa ser relevante e ajudar com que aquela experiência seja a melhor experiência da vida dele. e é meio servir mesmo, né? Cara, é muito fácil você já ter o hotel, já ter tudo à mão ali, Sim, fecha e tudo de e uma quais vez. são os lugares que você deveria conhecer nessa viagem para Nossa. você gabaritar esse destino? Quais são as praias, quais são os roteiros, os passeios? Então, isso também parte de uma visão que nem tudo é venda, mas é essa entrega da experiência que fala, putz, quando eu comprei na Azul, a Azul me deu tudo que eu precisava. Exemplo, Ainda uma mais quem tá viagem. viajando com a família, tem Exato, uma filho, viagem tudo. internacional. Quantas vezes a gente não esquece de levar um adaptador de Todas, tomada? todas as vezes. Eu nunca Não, levo. e o pior Olha é que a só. gente toda vez que esquece compra um. Então a Não, gaveta aí de você fica casa com tem 8, 300 só que você vai daquele. esquecer do mesmo jeito. Exato. Eu, por É exemplo, deixo isso. na minha mochila, porque a gente nunca sabe quando a gente vai entrar no voo internacional, né? Nossa, é assim Mas pra não agora. esquecer. Sabe Tem que deixar já um fixo. comentário interessante? Se a Hum. gente fizer uma analogia com as nossas relações pessoais, né? Assim, qual é o momento que a gente constrói os vínculos mais fortes com outras pessoas? Assim, geralmente é o momento que a gente está em alguma fragilidade, que a gente teve o apoio, um ombro amigo, o carinho que a gente não tem, não é assim? Sim. E assim, viagem, especialmente quando você vai para um outro lugar, especialmente quem viaja menos, às vezes tem a questão de outra língua. Então, assim, você está fora da sua zona de conforto e você está frágil. Então, assim, a empresa que conseguir criar esse nível de experiência, isso pode ter um potencial, um valor incrível, porque assim, é difícil você não estar no seu lugar falando outra língua para resolver problemas que seriam banais quando você está na sua casa. Sim, Então, sem assim, esse dúvida. tipo de apoio, de serviço, de concierge, de experiência, isso tem para mim, um potencial fantástico, porque exatamente criar um serviço, um apoio, quando o consumidor precisa, ele está sensível àquela situação, né? Ele está exposto a uma situação que é fora do que ele normalmente faz, da zona de conforto. Eu acho que aí tem uma conversa longa para fazer, mas assim, acho que a companhia que conseguir sair do barato de vender passagem e começar a vender essa jornada toda, essa experiência da viagem, isso acho que tem muito dinheiro aí Sim. e muita oportunidade. Muito bom. E, João, me fala um pouco também, óbvio, né? A gente tem que falar de inteligência artificial, não existe mais possibilidades de fugirmos desse assunto. Depois que o véu caiu, não tem como O véu desver caiu, mais. agora não tem como. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, das dores e delícias da AI, né? Do ponto em que você consegue acelerar, do ponto em que você consegue personalizar com muito mais escala, e de trazer essa experiência, e ao mesmo tempo do cuidado que a gente tem que ter para não pasteurizar essa experiência, né? De continuar falando one-to-one. Então, conta um pouco da sua visão, ou como vocês utilizam hoje inteligência artificial, para que essa experiência seja ainda mais positiva, mais memorável para esse cliente, para que ela gere resultados de negócio, porque no final do dia nós estamos falando de rentabilizar essa carteira. Como que é a sua visão hoje na aplicação de AI no dia a dia de CRM, de growth e de e-commerce? Perfeito. A gente vem falando muito ao longo dos fóruns, acho que talvez Marcelo tenha mais propriedade que eu, mas talvez nos últimos 5 anos o tema personalização
dominou as pautas de todos os grandes fóruns, eventos, summits e É o santo graal do CRM, né? O que aqui todo mundo quer alcançar. tá a solução. E aí várias soluções de MarTech foram criadas para resolver isso. Sim. Com personalização, mas tem muito input que a gente precisa, para a personalização acontecer, muito input com uma bela governança de dados, dados muito bem estruturados, porque você colocar inteligência artificial num lugar que você não sabe onde você está colocando, É você construir uma casa num terreno alagado, exato, né? assim, Não dá. vai parecer que está gerando eficiência, mas ele não tem escala e ele não tem relevância para o cliente. E aí, acho que no cenário atual, com todo o trabalho que se foi feito de visão única do cliente, estruturação dessas bases de dados, os critérios bem estabelecidos, o que que é um cliente ativo, o que que é um cliente de onde eu pego o saldo dele correto, ele teve uma disrupção num voo, o voo dele foi atrasado, foi cancelado, porque isso tudo vai virando variável que antes a gente precisava escolher trabalhando com CRM. Vamos aqui no nível que é um pouco mais seguro, porque a gente consegue segmentar aqui. E se o cliente entrou no call center para fazer uma reclamação, manda uma oferta para ele. Tá tudo bem, tá no bolo. Então, a inteligência artificial nos ajuda no nível de processamento de dados, mas principalmente na camada de entregar essa personalização que se tanto fala ao longo dos últimos anos. E aí, ter uma comunicação de fato personalizada, individualizada, acho que agora a gente começa a ter, de fato, aplicado na prática. Muito era teoria e algumas soluções do mercado falavam que fazia isso, mas precisava de pessoas muito especialistas para domar aquela solução. Então, acho que agora é uma realidade. A gente tem usado para gerar campanhas mais rápidas, conectando os dados de clientes numa solução onde eu consigo identificar microclusters que eu não identificaria com os meus analistas, meus coordenadores, gerentes do time, e criando comunicações de fato automáticas. Então, eu tenho uma base de dados que ela é minerada todos os dias, os microclusters que são gerados e as comunicações individuais da Elid que está indo para Maceió, do Marcelo que está indo para Fort Lauderdale, com família, você a trabalho. Então, como é essa comunicação mais integrada? E aí a gente usava uma esteira de abre o briefing, faz a comunicação, prepara a base. Agora isso tudo é num prompt. Mas tem muita engenharia conectada para que isso aconteça. Não é Claro, né? promptiza tudo e Se vamos fosse aí. fácil assim, tava bom. Mas isso Exatamente. move ponteiro, né, João? Isso move ponteiro de negócio, isso que é importante Move. dizer. Uma comunicação personalizada, um timing personalizado com o cliente, chega a ser 2 vezes maior a taxa de conversão do que eu falar de uma forma genérica para todo mundo. Então, a gente já tem percebido esses efeitos no resultado acontecendo. Segmentação, no fim do dia, para o consumidor é o CRM, é a concretização, porque assim, tudo que vem antes, capturar o dado, desenvolver estudos, análise, segmentação, é tudo trabalho interno da empresa, o cliente não vê. Tudo se tangibiliza para o consumidor na hora que eu consigo atendê-lo de maneira mais relevante, personalizando o trabalho, né? Então, no fundo, se a personalização não acontece, a entrega não acontece, todo o resto vai para o buraco. Né? Assim, É o mesmo que não fazer. eu posso ser um pouco mais inteligente, conseguir entender que tem um cluster diferente, mas se eu não faço nada para agir diferente, a promessa vai para o ralo e aí o investimento todo que eu fiz fica por aí. O que eu acho que assim, tem um ponto da personalização, ela não é uma tarefa só da área de CRM, é uma tarefa de toda a empresa, porque personalizar começa com comunicações específicas, como descobrir o trecho para cada um, né, se ele vai para Maceió, para O Fort cara vai pra praia, Lauderdale, vai pro inverno. há o momento certo de oferecer, tem gente que viaja mais no período de férias, tem gente que viaja toda hora, mas também tem um negócio importante que é personalizar o produto, a oferta. Talvez eu tenha menos sensibilidade de preço do que outra pessoa, então eu deveria ter uma política de preço mais personalizada. Talvez eu vá valorizar uma cadeira premium e que uma outra pessoa não está mais interessada em desconto, em preço, em forma de pagamento. Então, assim, eu acho que as tecnologias facilitaram muito a personalização, né? Desde a questão de Big Data, agora AI, plataformas de MarTech, mas acho que é importante que a gente tenha um desafio de subir a régua, isso estou falando de uma forma geral ao mercado, de personalizar o todo que o cliente receba, não somente a maneira de comunicar, né? Acho que quando o João fala no nosso projeto, né, João, o desafio é esse,
qual é o trecho, qual é o preço, qual é o momento, né? Como é que eu empacoto isso, como é que eu conto isso, tudo é personalização. Eu acho que isso é importante para o consumidor no fim do Sim. dia. E E só fazendo uma adição aqui, Elid, quando o Marcelo fala de personalizar não só a comunicação, mas, por exemplo, o que a gente tem hoje dentro da Azul é um ecossistema que também eu consigo integrar os dados do CRM também dentro da aeronave, para que o nossa, isso é comissário fantástico. consiga ter um tratamento especial. Tipo, Então, tem um cara que é o super o top o cliente, maior viajante da Azul está sentado na poltrona 4D. a O que que você comissária sabe. sabe? Porque isso a gente tem alguns sistemas de operação que ela consegue saber todo o manifesto do voo, o que tem, onde tem criança, onde tem uma pessoa que precisa de uma assistência especial, onde tem um cliente de alto valor, onde tem um cliente pré-aprovado ao cartão. Que E aí tem legal. algumas ações de encantamento que a gente usa também de uma forma física e personalizada e que os clientes conseguem reconhecer e falar, eu não estava esperando por isso. E cria esse momento uau Mágico, que dentro legal. da entrega da experiência. Maravilhoso. E, Marcelo, no nosso segmento, eu acho que a gente é muito Qual deles? desafiado, né, de CRM, de dados, de inovação, a gente é muito desafiado porque a todo instante surgem novidades, surgem novas práticas, novas ferramentas, e a gente precisa, obviamente, estar à frente nessa velocidade. A gente já está falando de tanta coisa, de AI, de personalização, de ferramenta, de tudo isso. Vocês ainda têm uma visão de tendências que possam chegar, coisas que ainda estejam se desenhando? Porque eu tenho a impressão que hoje as coisas se desenham e já chegam no mesmo momento. A gente não vê nada chegando, a gente já vê chegado. Então, vocês veem alguma tendência? Eu tenho lido um pouco sobre uma volta de um desenvolvimento de senso de comunidade 4.0. Não sei se isso é uma visão que vocês têm hoje. Conta um pouco de como vocês enxergam possíveis tendências de CRM. Eu vou dizer o que eu Agora eu acredito. peguei você. Não, não, eu vou dizer o que eu acredito. Eu acho que assim, existe, quando a gente fala da experiência do cliente, né? A gente fala de, durante muito tempo, falou assim, eu vou tratar esse cara como um consumidor, que ele é individual, o que que é importante para ele, né? Acho que agora a gente está indo por um caminho que ele não é só consumidor, ele é cidadão. A expectativa dele vai além de ser bem atendido na entrega de um produto ou serviço. Ele cobra por uma postura mais sustentável, que a empresa tenha governança, que a empresa apoie a comunidade de alguma forma. Então, as expectativas em termos de consumidores estão mais no nível da pessoa, né, do cidadão. E aí, como a empresa vai construir um ecossistema, um produto ampliado, que não pensa só na eficiência do voo, no trecho, mas né, como é que reduz a pegada de carbono, como é que apoia uma comunidade local, como é que respeita todas as diversidades dentro de um voo, né? Isso me faz E, né, me então, assim, repetir, me faz então comprar da acho que empresa. essa é uma coisa que vai acontecer. Então, isso traz todo o nível de experiência do consumidor para mim, não é mais people-centric, é a experiência do cidadão. É isso que eu acho que as empresas vão começar a cada vez mais a se debruçarem, né? E esse é um ponto. E tem a tendência que eu gostaria de ver, assim, e não sei se vai acontecer, mas tudo que a gente fala de AI é muito para ganhar eficiência. Então, naturalmente, a gente tem uma série, inclusive, de produtos hoje que aceleram os nossos serviços, dão muito mais eficiência para os nossos clientes. É, mas eu acho que a gente deveria se perguntar o que eu uso de AI para melhorar a experiência, porque eu não quero ser só mais rápido, eu quero fazer melhor, Uhum. né? Então, por um exemplo, eu posso desenvolver lá um processo para acelerar a execução de uma campanha, mas assim, como é que eu posso usar a mesma inteligência para criar uma campanha única, né? O que é uma experiência num ponto de venda que é diferente, numa tecnologia de AI que permite ele experimentar produtos ou que reconhece ele e consegue personalizar uma oferta. Que Então, ajude com eu, acessibilidade, eu, eu acho que enfim. assim, eu acho que tem um pouco disso. Para mim, a primeira etapa do AI é ser mais rápido. O que vem agora deveria ser melhor. Acho que esse é o que eu gostaria Legal. de ver. Gostei, gostei. E eu acho que o desafio que nós temos como profissionais é dado que toda essa eficiência, toda essa estruturação que a tecnologia vem para nos ajudar em coisas que a gente levava muito tempo para fazer, acho que a gente também precisa olhar para nós de volta e falar o que eu preciso saber mais sobre o ser humano.
Nossa, sobre você falou o ponto que eu antropologia, sobre sociologia, onde a gente precisa vou te entender abraçar. mais o comportamento humano, porque a tecnologia vai nos ajudar a falar melhor com essas pessoas, a escalar essas frentes. Mas o input sempre será nosso. É sempre gente para gente. Então, eu falo, é muito delicado a gente também apostar tudo em AI e tecnologia e esquecer desse lado que, no final das contas, é o que de fato importa. Porque esse ponto que você está colocando é muito complementar ao que o Marcelo coloca, né? Fazer melhor, ser melhor, mas você entender de pessoas, continuam sendo pessoas na outra ponta, por mais que a gente tenha uma infinidade de ferramentas à nossa Sim. disposição E para principalmente fazer. para o nosso business, que a entrega do serviço é pessoas para pessoas. São pessoas pilotando uma aeronave, servindo um cliente, cuidando da segurança dele a bordo, e é uma Isso. relação totalmente pessoal durante um período de voo. E uma viagem, seja ela para negócio ou para lazer, é um momento muito ímpar, né, na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. Então, a questão da segurança, a questão da experiência, a questão de você mostrar que conhece o passageiro que está ali, de saber quem precisa de assistência, é gente, é pessoas. Você Sim. vai saber que quem está sentado do lado de criança, de repente, precisa de um suporte. Então, acho que isso a gente não pode abandonar, estamos todos de acordo, né? Sim, Eu amo antropologia, Não, João, é isso. e vou voltar pro ponto que eu comentei anteriormente, né? Voar, para a grande maioria das pessoas, é uma experiência desconfortável, Eu o tenho voo em si. medinho, eu tenho Então, medinho. assim, de novo, como é que eu levo conforto, né? Assim, às vezes, para muita gente, a conversa com uma pessoa da tripulação que não, tá tudo bem, tá tudo Ah, eu amo, tranquilo, eu sempre olho estou para do a seu cara das lado. pessoas e falo, tá Assim, tudo bem. isso para essa pessoa tem um valor incrível. É Como assim, verdade. olha, a pessoa está atrasada que vai perder conexão, quer dizer, o cuidado do piloto dizer, olha, vamos tentar tirar o atraso, mas vai ter lá uma tripulação que vai ajudar vocês a acharem. Esse conforto, por isso que eu digo assim, a oportunidade na aviação é que a gente lida com experiência e a gente lida com alguns medos, com alguns desconfortos. Então, se você passa uma coisa positiva e ajuda a criar mais segurança, reduz É essa muito sensação memorável. ruim, isso deixa memórias muito É fortes, né? verdade, é E em nenhuma verdade. base de dados tem lá L de sentir o medo no voo Ainda Exato. tal. não, né? A não Mas ser que você na faça uma hora... pesquisa, eu vou responder, sim, Então, tenho medo. mas esse é o meu ponto para você, de levar a AI para uma coisa de não só velocidade, mas experiências boas. Por exemplo, a gente tem um case do nosso grupo WPP, numa cidade, no estado americano, queria avaliar o quão os parques naturais, tipo Yellowstone, não era Uhum. Yellowstone, eram legais. E aí eles desenvolveram um equipamentozinho que botavam na roupa das crianças, chamava Laugh Tracker, que era o traqueador de risos. E com base e as pessoas iam para o parque com esse equipamento, depois eles pegavam, subiam os dados. Eles conseguiram ver os lugares de cada parque, os pontos, cachoeira, Que passeio, não sei o quê, despertavam mais que emoções. geravam mais risos. E aí eles Que coisa começaram legal. a escorar os parques com base nesse Laugh Tracker. Aí, Uau. se você Então, colocar um isso desse é em mim no animal. voo, você vai saber. Então, quantas vezes você Demais! fala, minha Nossa Minha Senhora? Nossa Senhora. Ai, meu Deus, o que é isso? Muito bom. João, para fechar com chave de ouro aqui o nosso papo. Se daqui a 5 anos a gente voltasse para gravar mais um episódio do podcast do Sea Experts, qual é a transformação, a evolução que você gostaria de ver neste segmento aéreo que você atua hoje? Então, o que você gostaria, sobre o que gostaria de estar falando aqui no episódio daqui 5 anos? 5 anos talvez seja muito, vamos colocar 3, vai. O que você quer ver que você ainda não viu? O que esses Nossa, olhinhos não viram essa ainda? pergunta é ardida, Ela é hein? ardida. Nossa, Mas ela é macia ao mesmo tempo. exato, porque ela é esperançosa também, né? Ela é. Porque a gente fala muito de, a gente poderia fazer isso, ter essa visão do produto da companhia para o cliente. O que eu acho que eu gostaria de ver e que todas as tecnologias vão nos possibilitar, que a gente tenha visões cada vez mais customer-centric, onde o cliente, de fato, possa moldar coisas que a gente faz dentro da companhia de verdade, e a gente não só colocar produtos que a gente tem à disposição, que são importantes para o nosso negócio, à venda para encontrar clientes. Hoje, ainda é utópico falar que a gente trabalha para atender a individualidade do cliente. São as necessidades das empresas que têm aí
uma grande demanda do mercado, mas no final a gente tem grandes interesses de corporações para vender mais o nosso produto, os nossos serviços para os clientes. E aí eu vejo uma tendência acontecendo, principalmente nos programas de fidelidade, que é como eu crio benefícios individualizados para o que faz sentido para o cliente. E aí é um cardápio, obviamente com todo um economics por trás, mas para que o cliente escolha o que seja relevante para ele. Não quero acessar a sala VIP, eu quero ter mais bagagens, eu quero ter diárias em hotéis, eu quero ter um carro à minha disposição me buscando. Flexível, que Então, bom. como eu flexibilizo isso para que de fato eu seja o que aquele cliente precisa de verdade? E eu acho que os negócios vão caminhar para seguir esse nível e espero que a aviação esteja na vanguarda disso daqui a 3, 5 anos. Eu Eu- adorei essa ideia, a ideia é gostei muito. interessante. Eu conheci um projeto uma vez, ainda não vou falar porque eu acho que ele ainda não posso, ele não foi lançado. Mas o consumidor, quando comprava alguma coisa, ganhava uma sacola de moedas e ele podia usar do jeito que ele quisesse. Então, no seu caso, ele pode usar essas moedas todas para sentar num lugar com mais espaço para a perna ou para melhorar a comida, o serviço de bordo. Vinhozinho. Ou ele vai economizar para um próximo voo, mas era um conceito parecido com esse. Quer dizer, ó, você tem direito a isso, usa da melhor maneira que você quiser. E tinha toda a brincadeira, né? A gamificação de você saber onde vai usar, como usar isso tudo. Sim. Então vamos marcar na agenda, daqui 3 anos a gente volta e vamos Ótimo. estar com esses benefícios flexíveis. Bom, gente, muito obrigada pelo papo, eu adorei, eu adoro muito esse assunto, acho que foi super rica a nossa discussão. E você que está assistindo a gente, fica com a gente no nosso canal, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, vejam os episódios do C-Experts, a gente gosta de trazer essas conversas aqui profundas, bacanas sobre esse universo. Então, assistam os episódios, compartilhem e contem pra gente o que vocês estão achando também. Muito obrigada!